Querido presidente, nobres pares, membros da mesa, cidadãos que nos acompanham. Bom, a minha fala aqui ela é uma utilidade pública. Não é nenhuma reclamação, mas é uma informação importante que a gente precisa. Eu vou precisar também da ajuda dos colegas advogados também para conferir a questão de onde eu fui buscar essas informações. Eu busquei essas informações com técnicos eletricistas profissionais da nossa cidade, que lidam todo dia com a eletricidade. E você, cidadão que está em casa, você se baseia no teu consumo pelo custo do boleto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não tem como reclamar para a RGE, tá? Por causa do custo da conta. Como é que você tem que fazer? Tá? Utilidade pública. Anotem isso e lembre-se. No dia que vocês recebem a conta de luz, vocês precisam ir lá no marcador, né? E fazer uma foto do medidor de energia, anotar o dia e o número que está no medidor. Na próxima conta do mês seguinte, vocês têm que fazer a mesma coisa. Fotografar o medidor, anotar os números com dia, data, hora, tudo direitinho e segurar isso arquivado. Por quê? Porque a RGE não tem como juridicamente cobrar uma conta que não foi gasta. Hoje, eles dizem para você, mas você gastou mais luz porque era inverno, ficou com a estufa ligada, isso, aquilo, aquele outro. E você não tem como se defender, por quê? Porque você não tem provas que você gastou menos ou que você gastou mais. A única maneira que você tem para se defender juridicamente de uma conta elevada ou não justa, né, é você pegar e fazer o que eu estou dizendo para você. Todo mês, quando você recebe a conta, fotografe o contador da luz com a numeração que está ali, coloque data, hora e dia e arquive tudo isso. Por quê? Se um dia a conta vier em um valor exorbitante, você tem como pegar um advogado, tá, se informar e ingressar contra eles e pedir a restituição do valor, porque você tem a prova que você não consumiu aquela energia. 99% dos cidadãos se baseiam no valor. Esse mês aqui me cobraram tanto, mas eu acho que eu não gastei esse tanto. Na realidade, você não tem como dizer se você gastou ou não, porque você não marcou os números do medidor. Então, faça isso daqui para frente e você vai ver que não vai mais acontecer esse tipo de coisa com você. E se acontecer, juridicamente você vai ter o direito de ser restituído pelo valor que foi cobrado exorbitante. E queria só concluir a minha fala, senhor presidente, entrando no mérito das questões do SAMAI, que foi falado em privatizações e tal. Eu só queria lembrar os nobres pares e o povo que nos acompanha, que quando o governo Eduardo Leite disse que ia colocar 12% de imposto em cima dos hortifruti granjeiros, que hoje não tem imposto, tá? Eu fui até a Giratur, falei com o proprietário, ele nos cedeu 2 ônibus, eu coloquei todos os agricultores nos ônibus, nós descemos na Assembleia no dia da votação, fizemos o que deveríamos fazer como cidadãos e ganhamos por 1 voto. E o imposto hoje não existe. Então, na questão do SAMAI, é só a gente pegar e se organizar e fazer a mesma coisa, que eu tenho certeza que contra o povo e contra os vereadores dessa cidade, os deputados vão criar vergonha e não vão votar favorável à privatização do SAMAI. É uma ideia que eu dou para vocês, que já funcionou comigo e com os agricultores, e tenho certeza que pode funcionar com essa cidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, vereador Fiuza.